Vamos fazer uma oração primeiro, para a gente iniciar aqui? Oremos. Vamos. Querido Deus, obrigada por esse dia, pela vida, pela saúde, pela oportunidade que temos de estar falando com essas pessoas especiais aqui. Que o Senhor nos use como instrumentos teus para que possamos levar informações importantes e relevantes para cada uma delas. Esteja conosco, em nome de Jesus. Abençoe Amém. cada família aqui representada. Amém. Vamos lá, Amém. galerinha. Amém. Entrou mais um pessoalzinho aí, então vamos começar. Primeira pergunta da noite. Rob, para você. Para mim já? Ô, louco. Vambora. Então manda ver aí. Vamos lá. Como que eu posso ter... Osório. Peraí. Tá chamando a produção lá. A produção falhou aqui. A produção me deixou na mão. Vai, aqui. Como e onde saber no que investir num cenário de pandemia? Como e onde saber o que eu posso investir num cenário de pandemia? Ah, entendi. Que tipo de investimento pode fazer no cenário de pandemia, né? Espera aí que eu vou Onde e como? pegar minha colinha aqui, rapidinho. Prontinho, pessoal. Vamos lá. Como eu posso saber o que investir e como investir no cenário de pandemia? Tô muito feliz, tá? 16 pessoas. Sinceramente, eu estava conversando com a Thalita e falei, eu acho que não vai dar 5, 6 pessoas. 10. Tem 16 pessoas. Tô muito feliz, mas vamos lá. Antes de tudo, para que você possa fazer investimentos em qualquer momento, seja ele na pandemia ou não, você tem que ter a sua reserva de emergência, tá? Aí você me pergunta, Rob, o que é reserva de emergência? Vai ser em alguma outra pergunta que está aqui, então eu não vou responder agora, tá? Mas antes de fazer qualquer tipo de investimento, você tem que ter sua reserva de emergência. Só coloca isso na cabeça agora. Daqui a pouquinho, numa outra pergunta, eu vou explicar o que é a reserva de emergência, tá? Mas vamos supor que você já tem sua reserva de emergência e o que acontece? E você não sabe no que investir nesse momento de pandemia, nesse momento de crise. Bom, primeira coisa que a gente precisa saber é simples. Não existe mágica no mundo do investimento, tá? Não existe. Você nunca vai encontrar um investimento de baixo risco e alto retorno. Você nunca vai encontrar. Se você encontrar, pode me falar que eu invisto amanhã. Você nunca vai encontrar. Todos os investimentos, o risco, o retorno, ele acompanha o risco. Todos os investimentos possíveis. Então, quanto maior o retorno que você tiver, maior vai ser o risco. Quanto menor o retorno, menor vai ser o risco. Tá? Então, sabendo disso, existem dois tipos de investimentos, tá? Renda fixa e renda variável. Renda fixa são os investimentos que têm baixo risco, a chance de você perder é mínima ou zero, e alto retorno. Desculpa, e baixo retorno também. Geralmente, dificilmente é muito mais do que a inflação. Tá? E também tem a renda variável, que são ações ou coisas do tipo, que tem investimento de alto retorno e alto risco, médio retorno e médio risco, e eu diria que tem algumas poucas ações que tem baixo retorno e também baixo risco, poucas ações, tá? A maioria é médio retorno, médio risco, alto retorno, alto risco, tá bom? Então vamos lá. Eu precisava explicar para vocês esse plano de fundo, dar essa introdução para mostrar para vocês em que nós podemos investir na época da pandemia, tá bom? Em relação... Pô, Rob, onde eu invisto? Em renda fixa ou renda variável? Na verdade, depende do seu perfil de investidor. Existem 3 perfis de investidor. Perfil conservador,
perfil moderado e perfil agressivo, tá bom? Então, dependendo qual é o seu perfil de investidor, essa pergunta pode ter várias respostas. Só que, de uma maneira meio convencional, podemos dizer assim, eu diria para você que seria bom você pegar seu capital, vamos supor que você tem 10 mil reais para investir. Você invista 5 mil em renda fixa e 5 mil em renda variável, que é o tal do moderado, tá? É o moderado. O conservador é 7.500, 75% em renda variável e 2.500, que é 25% em renda fixa. E o perfil agressivo é 25% em renda fixa e 75% em renda variável. Então, vamos seguir o meio dos dois. Então, você pega o capital que você tem, vamos supor que seja 10 mil reais, certo? E divide por 2, ao meio. 50% desse capital, ou seja, 5 mil reais, você vai investir em renda fixa. Os outros 5 mil reais, você vai investir em renda variável. Tá, Rob, quais são os investimentos de renda fixa que existem no mercado? Tem vários. Tem Tesouro Direto, tem CDB, LCI e LCA, e tem também debêntures. Eu vou explicar o que é cada um. E tem a poupança, que, desculpa, pessoal, nem chamo isso de investimento, tá? Poupança é gasto. Tá? Então, primeira lição daqui. Se você tem dinheiro na poupança, escuta essa aula e tira seu dinheiro da poupança, pelo amor de Deus, tá? Primeiro modo de investimento de renda fixa é o Tesouro Direto. Tesouro Direto nada mais é do que você emprestar dinheiro para o governo, para o Tesouro Nacional, tá? Ah, Rob, mas na época do Collor, ele pegou dinheiro de todo mundo, o governo vai roubar meu dinheiro e não sei o quê. Primeira coisa, a poupança, ela tem um risco maior do que o Tesouro Direto. É muito mais fácil um banco falir do que um país falir. Segunda coisa, justamente pelo que aconteceu na época do Collor, existe o Fundo Garantidor de Crédito. O que é isso? Até 250 mil reais, tudo que você colocar no Tesouro Direto até 250 mil reais, tem, eu vou dizer de uma maneira bem chula, mas para vocês entenderem, tem um cofre no Tesouro Nacional que eles guardam esse dinheiro lá. O governo não pode pegar esse dinheiro. Então fiquem tranquilos. A chance de vocês levarem calote, que muita gente tem medo, não vou pôr no Tesouro Direto porque eu tenho medo do governo roubar. A chance do governo roubar o dinheiro de vocês é zero, tá? Então tem o Tesouro Direto. E o Tesouro Direto, ele tem vários tipos de investimentos. Eu não vou me delongar muito aqui, senão não dá tempo para as outras perguntas. Mas tem o investimento pela taxa Selic, tem investimento pelo inflação, mais uma porcentagem. Um exemplo, eu vi hoje no Tesouro Direto, para 2023, eles estão pagando a inflação mais 4,5%. A inflação está 1,8%, então está dando 6,3% ao ano. É muito bom. Para você ter uma noção, a poupança está pagando 1,5% ao ano. O Tesouro Direto está pagando 6,3% ao ano. 4 vezes mais. Entendeu? Isso eu estou falando, lógico, no pós-fixado e pré-fixado. Vocês vão entender na próxima pergunta sobre a emergência lá, sobre o reserva de emergência, o que é o Tesouro Selic, tá bom? Também tem o CDB, LCI e LCA. Em outras palavras, esse daqui você empresta dinheiro para o banco. Entendeu? Empresta dinheiro para o banco. O banco pega dinheiro para você para emprestar juros maior. Geralmente, o CDB, LCI, LCA, eles pagam uma porcentagem do CDI. CDI é uma taxa do mercado que hoje está em média 2,5%, tá bom? E também tem os debêntures, que é quando você empresta dinheiro para uma empresa privada, entendeu? Todos esses investimentos são baixo risco, muito baixo risco, tá? Porém, por ser baixo risco, também não tem um retorno tão alto, tá bom? Só para vocês saberem. Então, onde eu posso investir na pandemia? Você pode investir no Tesouro Direto, pós-fixado, IPCA mais 4,5%, que está dando 6,3% ao ano. Ah, mas como eu invisto no Tesouro Direto? Aí pode ser uma pergunta de uma próxima live, tá? Senão eu vou gastar muito tempo aqui. E sobre ação,
que é a renda variável, os outros 50% do seu dinheiro, você tem que fazer uma análise para saber qual ação você investe em momento de pandemia, tá? Vamos lá, vamos pensar comigo. Desculpa até ser muito técnico, é porque não tem jeito. Pensa comigo. Você investiria numa empresa, em que tipo de empresa na pandemia? Lembrando que na pandemia as empresas abaixam os seus faturamentos, ou seja, o dinheiro que entra é menor, tá? O dinheiro que entra é menor. Mas as dívidas não param. As dívidas estão aí. Entende? Já que as dívidas estão aí e a empresa está com o faturamento caindo, que tipo de empresa que você investiria? Primeira coisa, simples. A empresa que tem dinheiro em caixa suficiente para bancar as dívidas de um ano. A gente chama isso no mundo contábil de passivo circulante. Então, a primeira coisa que você tem que olhar, quando a empresa tem o dinheiro em caixa, money, para pagar o passivo circulante ou as dívidas de até um ano que a empresa tem, isso quer dizer que essa empresa ela pode ser confiável, sim, para investir. Por quê? Porque se a pandemia durar até um ano, a empresa tem dinheiro para bancar as dívidas desse período. Entende? Mas, Rob, como que eu vejo as dívidas das empresas? Isso é fácil. Também pode ser uma outra pergunta de uma outra live, mas de uma maneira bem rápida. Todas as empresas que têm capital aberto, Rob, o que é empresa de capital aberto? Empresa que tem ação na bolsa, tá? Todas as empresas que têm ação na bolsa, elas têm a obrigação, por lei, de divulgar os seus resultados. E quanto ela tem caixa e quanto ela tem de dívida. Então, se você entrar no site dessas empresas, você consegue buscar quanto ela tem de dívida, quanto ela tem de caixa. Se o caixa for maior que a dívida de até um ano, então é uma empresa que ela é confiável, mais confiável para se investir. E uma segunda e última dica que eu queria dar para vocês são investem em empresas que tenham público na internet. Vou dar um exemplo. Empresas que subiram nessa pandemia. Magazine Luiza. Olha as ações da Magazine Luiza. Mesmo as portas estando fechadas. Por quê? Porque ela vendeu pela internet. É a empresa que não depende das portas estarem abertas para vender. Ela vendeu delivery pela internet. Infelizmente, tem empresas que dependem do presencial. Não dá para depender da internet para vender. Vou dar um exemplo. A Petrobras, que é PETR4, Petri4. A Petrobras, ela caiu muito na pandemia. Agora ela está recuperando, mas ela caiu muito. Por que ela caiu muito? Justamente por isso. Ninguém vende petróleo pela internet, entende? Então, outra empresa que caiu bastante, GGBR, que é Gerdau, ferro. Ninguém vende ferro pela internet. Agora, Magazine Luiza, você vende móveis pela internet. Por isso que as ações subiram. Outra ação que subiu, Vevar. Qual é Vevar? Via Varejo. O que é Via Varejo? Ponto Frio, Casas Bahia, é tudo dessa Via Varejo. Também subiu. Por quê? Porque fizeram vendas delivery. Outra coisa, outra ação que subiu, B2W, que é a Lojas Americanas, Submarino, também subiu as ações. Por que subiu as ações? Porque fazem venda delivery. Inclusive a Submarino só faz venda delivery. Então, que tipo de ações eu posso investir na pandemia? Olhe, lógico que tem muito mais coisas para olhar, mas como essa live não é tão técnica, olha principalmente duas coisas. Primeiro, se ela tem dinheiro suficiente em caixa, se não entrar nada para pagar as dívidas até um ano. E segunda coisa, se ela vende delivery, se ela vende pela internet. Tá bom? Porque a chance de dar certo, a chance dessa empresa não sentir tanto a pandemia é muito grande. Tá bom? Espero que eu tenha respondido a pergunta. Então, resumindo, que tipo de investimento eu posso fazer na pandemia? Renda fixa, Tesouro Direto, IPCA mais 4,5%. Vai sem medo, tá bom? E segunda opção, na renda variável, ações que
que tenham a internet como ponto de venda também, como Magazine Luiza, como B2W, que é no caso Lojas Americanas, como Via Varejo, que é Casas Bahia, e assim vai. Tá bom? Espero ter respondido, espero não ter ficado dúvida nenhuma. Qualquer coisa, manda no chat aí que eu respondo. Tá bom? Obrigado. Segunda pergunta, Thalita. Como juntar um fundo de reserva para não passar sufoco na pandemia? Ô, louco, é pra mim também essa aí? Quer que eu faça a minha, então? Melhor, né? Vamos mesclar, então? Faz a sua para ir Então vamos lá. diversificando. Então vamos lá. Como manter diálogo com um companheiro que nunca foi de conversa? Ou nunca foi de conversar? Gente, o áudio tá chegando legal aí para vocês? Pra mim Manda tá. aí no chat. Para mim aqui também tá. Não, tá bom, tá chegando. Tá? Então vamos lá. Então essa pergunta, como manter diálogo com o companheiro que nunca foi de conversar? Na nossa live da semana passada, a gente falou um pouquinho sobre a comunicação, que é importante e tal. Mas às vezes o marido, o pessoal tá falando que tá legal, então tá bom. Muitas vezes o marido não quer conversar. E aí, o que que a gente faz? Bom, primeira coisa que nós mulheres devemos nos atentar é que eles são homens. Homens, por natureza, falam menos do que nós mulheres, tá? Então, assim, faz parte é uma característica biológica deles, faz parte da personalidade dos homens falar menos, tá? Então, assim, o problema não é com você, tá? Ele não é que ele não quer conversar com você, é porque os homens, geralmente, lógico, tem homem que fala bastante, mas, no geral, o homem prefere falar menos, por ser uma característica genética até mesmo dele. E também tem outro aspecto. Muitas vezes o homem fala menos porque o que que acontece? Uma coisa lá do passado. Quando ele era criança, ele pode ter tido seus sentimentos reprimidos. Como assim? Tenho certeza que vocês já viram alguém fazer isso, ou já até fizeram, porque eu já fiz. Ver um menino, uma criança, um menino chorando, e você fala assim, para de chorar, meu, você é homem não chora não. E aí, o que que acontece? Essa informação que a criança tem, ela absorve da forma assim, eu sou homem, então não posso chorar, eu não posso expressar os meus sentimentos, eu não posso demonstrar uma certa fraqueza, e o homem cresce com isso. Quando chega lá na fase adulta, que ele casa e vai se relacionar com a sua esposa, ele tem isso na mente dele, que ele se abrir, isso é o que para ele? Uma fraqueza. Então, ele evita, o máximo que ele pode, ele evita, né? Problemas é ele, né? Então, ele acaba evitando de se abrir, de mostrar uma emoção, uma raiva, uma tristeza, às vezes. Por quê? Porque para ele, isso é uma fraqueza e ele não gosta de se expor, entendeu? E isso acontece não porque as pessoas que falam isso estão sendo maldosas, têm má intenção, não. A nossa sociedade é assim, a gente já ensina as crianças, homens, meninos, que menino não pode chorar, homem não pode chorar. Que isso? Levanta, seja forte, isso é frescura. E aí ele cresce com isso. Então esse é um segundo aspecto que também às vezes acontece, por isso que muitas vezes o seu esposo ele é mais fechado, porque talvez na infância ele teve aí os sentimentos dele aí de alguma forma reprimido. Outra coisa é que muitas vezes a gente, como mulher, aí entra a gente na jogada, a gente não deixa eles falar, entendeu? A gente faz perguntas já dando a resposta. Você quer frango ou carne? Você já limitou, é um ou outro. Ele não precisa falar. Sim ou não? Verde ou azul? Então, isso faz com que ele fale menos ainda. Então, o que a gente tem que fazer? Qual é a dica para nós esposas para fazer os homens falarem mais? As esposas que querem que os homens falem mais. Faça perguntas abertas, entendeu? O que você quer almoçar hoje? Aí ele vai, de certa forma, ter que falar mais do que só carne ou frango. Então, faça perguntas abertas para que, de alguma forma, ele seja estimulado a falar. Então, você tem que dar oportunidade,
você tem que deixar o caminho aberto aí para ele, você tem que deixar ele se expressar. Sabe por quê? Olha o que acontece. Você passa o dia inteiro no seu serviço e ele também no serviço dele. Vamos supor essa é a realidade. E aí, lá no serviço dele, ele conversa com os amigos dele, assunto de futebol, de carro, coisas que homem gosta. E coisas do serviço também. E ele descobre um monte de coisa bacana e vem para casa com a cabeça cheia de ideias. Você, lá no seu serviço, também conversa com as suas amigas, tem um monte de ideias e vem cheia para casa. Quando vocês se encontram, você não dá tempo nem dele falar um lá e nós despejamos nele tudo que a gente quer falar. E a gente fala. E quando ele abre a boca, a gente já toma a resposta, o meado da conversa de novo e continua falando. Ou quando a gente faz uma pergunta, você quer vestir a camiseta preta ou branca? Você nem espera ele responder e falar, não, melhor a preta, né? Melhor a preta, porque a branca vai sujar mais fácil, então vamos com a preta mesmo. Ele nem falou. Então, muitas vezes, a gente, tesoura os homens e não deixa eles falarem. Então, assim, de genética, eles já falam menos, já faz parte do perfil dele, já faz parte da genética dele, já faz parte da personalidade dele, já é uma característica biológica. E segundo, muitas vezes a gente não ajuda, não dá oportunidade para eles falarem. E outra coisa que é interessante, que a gente pode fazer também, além de fazer perguntas abertas para tentar estimular, é ter assuntos em comum. Porque se você tiver um assunto em comum, é mais fácil de fluir um papo. Então, por exemplo, se você, mulher, quer que seu esposo fale mais, assista com ele filmes do gênero que ele gosta, ou leia livros com ele, série, não sei, alguma coisa para vocês terem assunto em comum, entendeu? Para fluir uma conversa. Porque muitas vezes a conversa lá do seu serviço, a conversa dos filhos, às vezes cansa o homem não gosta de muitos detalhes também, e aí acaba, por natureza, ele já não fala muito mesmo, aí que ele se fecha e não tem a comunicação. Então, nós temos que ser sábias e estimular esses homens aí a falar. Mas, quando eles forem falar, deixa eles falarem. A gente tem mania de atropelar e pegar a conversa e não deixar os coitadinhos falarem, tá? Então, é isso, gente. Não é nada com você, quem mandou a pergunta, não é nada com você. É uma característica dos homens, pode ser algo da infância. E vamos dar oportunidade e estimular esses homens aí a falarem mais. Se você seguir aí essas dicas, não é uma vez, gente. É um hábito. Você tem que criar esse hábito aí no seu lar de dar oportunidade para o seu esposo falar. E se você fazer assim, pode ter certeza que o seu boy vai começar a falar. É isso aí. Vamos lá, para a sua pergunta, então. Como juntar um fundo de reserva para não passar sufoco na pandemia? Beleza. Seja bem-vinda, Alice. 20 pessoas na live. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Como juntar um fundo de reserva para não passar sufoco quando vir a pandemia? Então, como eu falei para vocês, antes de pensar em qualquer investimento, qualquer um, seja ele qual for, você tem que ter um fundo de reserva. Ah, o que é um fundo de reserva? Imagine sua casa pega fogo, certo? Sua casa pega fogo, só que você não tem extintor. Você não tem extintor. Até chamar o bombeiro, tal, imagina. A casa vai pegar fogo. Todinha. Um outro cenário. Vocês vão entender o porquê eu tô falando isso. Um outro cenário. Sua casa pega fogo. Você tem extintor. Mas o extintor tá lá no último cômodo da casa, dentro de um cofre, onde que para você descobrir a senha, você tem que ir atrás do guarda-roupa, abrir um outro cofre. Imagina, até se fazer tudo isso, a casa já pegou fogo. E terceiro cenário, é um cenário normal. Você tem um extintor ali, que você pode usar a qualquer momento, bem disponível. Quando sua casa pega fogo, você pega o extintor e apaga o fogo. A reserva de emergência, ela é o extintor, entende? Reserva de emergência nada mais é, você tem que ter um dinheiro guardado
para quando essa crise chegar. Tá, Rob, que dinheiro guardado eu tenho que ter? 6 meses do seu custo de vida. Lembrando que custo de vida não é a pizza do fim de semana, tá? Custo de vida é aquilo que você precisa para viver. Eu vou tentar fazer uma gambiarra aqui, não sei se vai dar certo, tá? Mas eu vou tentar fazer uma gambiarra aqui. Se estiver dando errado, vocês me falam, tá? Eu vou virar a câmera e mostrar no papel para vocês. Ah, beleza, aqui. Vocês estão vendo meu nome aqui? Estão vendo meu nome? Sim. Tá tranquilo, né? Então, beleza. Vamos lá. Vamos supor que o seu custo fixo é R$ 1.000 de aluguel, certo? O seu custo fixo é R$ 500 de mercado. O seu custo fixo é R$ 300 de água e luz, internet, vai. Vamos supor que seja essas 3 coisas. O dinheiro da pizza do fim de semana, o dinheiro da saidinha, você não põe nesse meio aqui. Porque, vamos ser sinceros, quando nós estamos em crise, a gente não faz conta disso, entendeu? Então, 1.000 mais 500 mais 300 dá R$ 1.800. Certo? R$ 1.800, você tem que... Isso é por mês que você gasta. Você tem que guardar isso vezes 6. Entendeu? Que dá R$ 10.800. Então, se seu custo fixo ele é R$ 1.800, você tem que guardar R$ 10.800. Isso vai te dar uma certeza e uma segurança que, se você perder o emprego, sei lá, sua casa cair, alguém pegar Deus me livre e guarde, alguma doença, é só para emergência mesmo, viu, pessoal? Ah, quero comprar um carro, vou gastar da reserva de emergência. Não! Carro, ó como eu desenho bem, ó. Carro não. Não gaste com carro. Não gaste com outra viagem. Viagem, ó, vou desenhar um aviãozinho aqui, ó. Ó, com viagem não. Não gasta com viagem. A reserva de emergência é para gastar com coisas de emergência. Emprego, e assim vai. Entenderam? Então, voltando aqui para vocês, se por acaso você ter esse dinheiro guardado e a pandemia chegar, você perdeu o emprego, por exemplo, você perdeu o emprego, você pode ficar tranquilo que sua família não vai passar necessidade por 6 meses. Isso te dá uma tranquilidade muito grande para você procurar um outro emprego, ver o que você vai fazer. Você até não coloca o carro na frente dos bois pelo desespero, entendeu? Então é muito bom você ter esse dinheiro guardado. Tá bom, Rob, eu já sei que eu tenho que guardar 6 vezes meu custo fixo para ter a reserva de emergência. Mas aonde eu guardo esse dinheiro? Na poupança? Não, poupança não, pelo amor de Deus, esquece a poupança. Tem uma coisa importante que eu não falei para vocês. Não adianta também você guardar o seu dinheiro em investimentos que você não possa tirar o dinheiro de lá. Um exemplo, plano de capitalização, tesouro direto, esse que eu falei do IPCA, que isso só pode tirar em 2023. Não, porque se dá uma dor de barriga, como você vai tirar esse dinheiro? Aí é o exemplo do extintor. Você tem o dinheiro, tem o extintor, mas não dá para pagar o incêndio porque tá difícil para tirar. Até você tirar o dinheiro, já queimou tudo. Você já passou necessidade. Então você tem que guardar o dinheiro em investimentos de custo baixo, pelo amor de Deus. Esse dinheiro é de custo baixo, de risco baixo, para que você não perca esse dinheiro, tá?
Você tem que guardar investimento que tenha alta liquidez. O que é alta liquidez? Que você pode tirar a qualquer momento. A poupança mas tem muitos melhores que a poupança. Tem um tesouro direto, que o nome é Tesouro Direto Selic, que ele é atrelado à taxa Selic. Ele não é um 6, ele não é 6% como IPCA, mas ele é melhor que a poupança. A poupança está dando, em média, 1,5% por ano. O Selic está dando, em média, 2,25%, que é a Selic de hoje. Então, está dando mais que a poupança. Então, você colocando um tesouro direto, você vai poder tirar seu dinheiro a qualquer momento. Esse tesouro direto Selic, quando der uma dor de barriga ou algo do tipo. Então, respondendo a pergunta agora de uma maneira bem resumida, como fazer uma reserva de emergência? A reserva de emergência é igual a 6 vezes o seu custo fixo, tá? E você deve investir esse dinheiro no Tesouro Direto Selic, tá bom? E não gastá-lo por coisas que não sejam emergência, só para emergência mesmo, tá bom? Se ficou alguma dúvida, só mandar na perguntinha aí que eu respondo, tá bom? Valeu, pessoal! Bom, a próxima pergunta pediram para eu falar um pouco mais sobre o culto familiar. Nós falamos desse assunto na última live e pediram para falar um pouco mais, que estava interessante, então, eu acho. Então, gente, eu separei várias citações aqui, mas o nosso tempo está bem corrido, então eu não vou ler todas. Eu vou ler uma aqui que diz assim, o livro Orientação para a Criança, página 520. Em cada família deve haver um tempo determinado para o culto matutino e vespertino. O culto familiar não deve ser governado pelas circunstâncias. Pais e mães, por mais premente que sejam vossos afazeres, não deixeis de reunir vossa família diante do altar de Deus. Então, o que é o culto familiar? Como eu falei na última live, é um momento que você reúne a sua família para vocês renderem um culto a Deus. Vocês podem cantar, vocês podem ler a Bíblia, vocês podem contar alguma experiência, fazer pedido, agradecimento, né? Ler um livro bacana. Então, tudo isso a gente pode fazer. A gente tem a recomendação de se fazer o culto pela manhã e à tarde, ao anoitecer. Mas assim, cada um tem que adaptar a sua realidade. Tem uma citação que fala assim, seja o culto breve, cheio de vida, adaptado à ocasião. Então, assim, às vezes a sua família não se encontra de manhã. Já aconteceu comigo, quando o Zóio trabalhava em hospital, quando ele chegava de manhã, eu já tinha saído para trabalhar, então a gente não cruzava. Então, assim, adapte a sua realidade. Se a sua família se encontra, está toda reunida no horário do almoço, à tarde, não sei. O importante é que vocês peguem um tempo para vocês fazerem adoração a Deus aí em família, tá? O momento específico é a sua realidade que vai ditar. Se for possível, é recomendável que seja de manhã e à noite. Mas se não for, o importante é que você faça esse momento, independente do horário. O que vocês podem fazer? Eu falei, né? Cantar hinos, orar, fazer um devocional bem bacana. E quem tem criança nos lares tem que usar a criatividade. Tem que ser um momento alegre, não pode ser, nossa, agora tem que fazer o culto. Não, eles têm que gostar de fazer o culto. Então, assim, tem que ser criativo, eles têm que participar, envolva as crianças e vai ser um momento bacana. É muito legal porque o culto familiar, além de aproximar a família e fortalecer o laço familiar, também fortalece a parte espiritual de cada um da família. Então, é muito importante que você separe um tempinho aí, reúna a sua família. Importante também, gente, é que isso não substitui a sua adoração individual. Então, você tem que ter o seu momento com Deus, só você, e tem que ter o momento da família. Então, cada um tem o seu momento individual e depois você tem o momento da família quando vocês se encontram aí, tá? Então, mas é importante, às vezes não dá para fazer todo dia, o ideal é que seja. Mas se vocês não se encontram, não sei, todo dia, não sei a realidade de cada um, mas comece a criar o hábito de, em algum momento, reunir a família. Não deixa só no individual. É importante que a família adore junto. Era assim que acontecia na Bíblia, né? O patriarca ia lá e apresentava a sua esposa e os seus filhos. Então, é importante que aconteça a adoração também em família.
Eu não vou me deter muito, porque quem faz parte do nosso grupo de WhatsApp, eu vou estar postando lá uns vídeos ensinando a fazer o culto, com várias dicas. É muito bacana. São 5 vídeos, são vídeos pequenos. Ensina a fazer o culto, casal. E casal, não tenho filho, o que eu vou fazer no culto? Quando eu tenho filho, o que eu posso fazer no culto? E se meu filho já é adolescente, já não é criancinha, já está numa fase mais de adolescência? E se meus filhos já são jovens? Então, tem tudo isso lá. São 5 vídeos, tem até gestante. Então, eu vou estar postando lá no nosso grupo de WhatsApp. Se você ainda não faz parte do nosso grupo, chama a gente aí em alguma mensagem, algum lugar, que a gente manda o link para você entrar no nosso grupo, porque lá tem algumas regalias. E essa vai ser uma regalia. A gente não vai postar esses vídeos na nossa rede social, tá? Vai ser só no nosso grupo de WhatsApp. Esse vídeo não foi a gente que fez, é um vídeo da igreja, bem bacana, que a gente encontrou aí, para estar ajudando a vocês na questão do culto familiar, tá? Eu quero o vídeo, então entra no grupo de WhatsApp, entra no grupo para receber, tá bom? Ó, então, sobre isso, o culto familiar, eu vou terminar falando uma citação muito legal. Olha só. Que o pai, como sacerdote da casa, deponha sobre o altar de Deus o sacrifício da manhã e da tarde, enquanto a esposa e os filhos se unam a ele em louvor e oração. Olha só que interessante essa parte. Em uma casa tal, Jesus gostará de morar. Jesus tem que gostar de morar na nossa casa, para a nossa casa ser um pedacinho do céu. De manhã e de tarde, o universo celestial toma nota de cada família que ora junto. Olha que legal. Está na orientação para criança, página 519. Então é importante. Eu tenho certeza que você quer que Jesus habite no seu lar. Então faça o culto aí, que vocês só têm a crescer como pessoa e como família também, tá? Isso aí. Bom, a última pergunta para a gente encerrar hoje, gente. Rob, essa eu e você podemos falar que engloba tanto relacionamento quanto finanças. Quem deve administrar o dinheiro do casal? O homem ou a mulher? Vamos lá. Eu acho que a gente tem 10 minutos no máximo para responder essa pergunta. Mas antes de responder, passou rápido, né? Nossa live. Antes de responder, eu queria responder uma pergunta rapidinho da Luana, que ela perguntou aqui. Qual a porcentagem da minha renda eu preciso retirar para o fundo de emergência? Caso você não tenha o fundo de emergência, não tem uma quantidade obrigatório que você vai tirar por mês. O fato é, o quanto você conseguir poupar por mês para fazer o fundo de emergência, quanto mais conseguir poupar, melhor. Porque você vai fazer esse fundo de emergência muito mais rápido, entende? Até porque não é aconselhável você investir em outros lugares sem antes fazer o fundo de emergência. Então, quanto mais se demorar para fazer o fundo de emergência, mais vai demorar para você ter outros tipos de investimentos, entendeu? Então, não tem uma porcentagem específica, mas tem algumas recomendações. Vou falar para você. O T. Harv Eker, no livro... qual é o nome do livro? Pensando com Mente Milionária, fala o seguinte, que nós temos que guardar todo mês 10% do nosso salário para o fundo de emergência. É um recomendável. Mas se você conseguir guardar 20%, 30%, que bom. Você vai fazer esse fundo de emergência muito mais rápido, entendeu? Em muito menos tempo. Tá bom? Mas o recomendável é 10% daquilo que você ganha. Tá bom? Respondi, Luana? Então vamos lá. Pode fazer a pergunta. A Natália falou aqui que quem tem que administrar é a mulher. E aí? Vamos lá. Bom, a resposta certa é o seguinte. Não tem resposta certa. Simples assim. No casal, tanto o homem quanto a mulher podem administrar o dinheiro. Porque as pessoas são diferentes. As pessoas têm personalidades diferentes, têm dotações diferentes. Às vezes, pode existir um casal que o que acontece? Que a mulher tem mais aptidão administrativa e financeira do que o homem. E ela vai e administra, não tem problema. Mesmo, por exemplo, se for um caso que a mulher fica em casa e o homem trabalha, mas se a mulher tem mais aptidão que o homem para cuidar do dinheiro, não tem nenhum problema ela cuidar. E o contrário também é verdadeiro.
Não tem nenhum problema o homem cuidar se ele tem aptidão para isso. Agora, tem que tomar muito cuidado, que acho que a Thalita vai entrar mais nesse mérito, quem cuidar não se achar dono do dinheiro, porque o dinheiro é dos dois, entendeu? Mas o fato é, quem deve cuidar? Não tem resposta certa, é quem tiver mais aptidão para coisa, tá bom? Pode continuar, Thalita. É isso aí. Então, se no casal é a mulher que, né, que sabe administrar melhor, que seja a mulher que administre o dinheiro da família. Se é o homem que sabe administrar melhor, que seja o homem, né? Agora, o importante é o quê? Eu vejo alguns casais que faz assim, ele trabalha, tem o dinheiro dele e ela tem o dinheiro dela. Ele paga algumas contas, ela paga outras e eles não juntam o dinheiro. Eu não estou falando que está errado, gente, mas no meu ponto de vista, tem que ser a renda familiar. Eu acho melhor juntar a renda, se os dois trabalham, se tem duas rendas, juntar, pagar as contas e ver aí o que sobra para investir, para lazer, para as outras coisas, tá? Agora, o que o Rob disse é verdade. Não é porque o homem está administrando dinheiro que a mulher tem que ficar suplicando R$10 para ir comprar um esmalte. Pelo amor de Deus, aí não dá. Então, assim, tem que ter acordo, gente. Por isso que o diálogo é importante no casamento. Tem que ter acordo, né? Vocês vão sentar, vão conversar, e aí vão estipular, ó, todo mês você pode pegar, a mulher gosta de comprar as coisas dela, né? As coisas de higiene, as coisas de maquiagem, a gente usa, a gente igual. Homem não compra essas coisas, mas a gente compra. Então, a gente tem que ter um dinheirinho aí para essas coisas. Então, é sentar, conversar e fazer os acertos aí necessários. O importante é que vocês não tenham competitividade. Você não pode competir com o seu esposo ou com a sua esposa. Eu ganho mais, ela ganha menos, ou ficar, né, para baixo o homem quando a mulher ganha mais. Gente, entre um casal não tem isso. Você tem que torcer pelo seu cônjuge. Se ele vai ganhar mais, vai ganhar aumento, oh glória, que bom isso. Entendeu? Então, assim, não tem que ter competição entre vocês. Vocês são parceiros, vocês não são competidores. Então, os dois juntos, vocês têm que ter o mesmo objetivo, alinhados, e os dois juntos aí fazer as coisas funcionarem, né? Vocês têm que ter o quê? Cumplicidade e não rivalidade. Senão não vai dar certo. Então, assim, tem que administrar quem? Quem tem aptidão para coisa, que seja o homem ou que seja a mulher. Mas entrando no consenso, conversando direitinho, para ninguém ser escravo de ninguém. Não é isso a ideia, né? É realmente deixar na mão de quem tem o dom. Cada um foi dotado de um dom. Se eu tenho dom com finanças, então eu vou administrar os bens da minha família, os recursos da minha família. Se é o meu esposo, que ele administre. Se é os dois que têm aptidão, faça junto, tá? Então essa é a nossa dica quanto a isso. Administra quem tem aptidão, sempre conversando, sempre ajeitando as coisas, para que vocês possam fazer tudo aí bem alinhado. E lembrando que a administração é diferente de mandar, ser dono, entendeu? Eu administro o dinheiro da empresa onde eu trabalho, mas não quer dizer que eu sou o dono do dinheiro. Eu não posso sair gastando, entende? Eu tenho que entrar no acordo. Então, acredito que no casamento pode ser que seja a mesma coisa. Você vai administrar o dinheiro, você não vai sair gastando. Você tem que entrar no acordo, fazer aquilo que os dois planejaram. A única coisa que quem administrar vai fazer é ter a disciplina de fazer aquilo que o casal acordou. É isso, tá bom? E isso é importante também, a gente tem aqui 2 minutinhos, vocês estarem alinhados também assim. Às vezes um é econômico e o outro é gastão, né? Então tem que conversar direitinho até quanto eu posso gastar, né? Porque não adianta nada na família um tentar economizar para realizar o sonho da família e o outro não tá nem aí. Então, assim, tudo é conversa, é diálogo, né? Tem uns que têm dom para comprar, igual a Eliana falou aí no chat, e outros têm dom para administrar, tá? Então, assim, é conversando que a gente se ajeita, que a gente se acerta, gente, tá bom? Ó, eu vi que acho que a Natália, não sei quem mais, falou que quer participar do grupo de WhatsApp. Chama a gente aí no direct ou no particular ou do Up mesmo, em algum lugar que a gente manda o link para estar entrando aí no nosso grupo. Tenho certeza que vocês vão gostar. Tá vindo uma série aí semana que vem bem legal.
e o grupo vai ter aí umas regalias na série também. Então, faça parte do nosso grupo e convide outras pessoas também para que essa mensagem, essas informações, essas dicas possam chegar aí até essas pessoas e que a gente possa ser um canal de bênção aí ajudando essas famílias. Isso eu acho aí, que a pessoal. gente só tem tempo de fazer uma oração. Isso, tem 1 minuto e 15. Só gostaria de falar um verso. Eu ia abrir a Bíblia, mas não vou abrir mais porque não dá tempo. Aonde está o seu tesouro é onde está seu coração. Mateus 26:5. Então lembre-se, o tesouro que Deus te dá, o dinheiro que Deus te dá para cuidar, ali você tem que pôr também o seu coração. Porque tudo que Deus te dá é para nós administrarmos da melhor maneira possível. Vamos fazer oração rapidinho? Oremos. Santo Deus, Santo Pai que está dos céus, muito obrigado, Senhor, por essa live. Nós estamos muito felizes porque nós pudemos passar algumas coisas, aprendemos outras também. E muito obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de levar esse projeto à frente. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, Amém. tem 30 segundos. Gente, obrigado pela presença de vocês. Nós chegamos aí, acho que 20 ou 21 pessoas. A gente não esperava nem 10, nem 5, gente. Obrigado mesmo, de coração. Quinta-feira que vem tem mais, hein? Tchau! Tchau!